Se você quiser abrir a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 8 e 9. Filipenses 4, 8 e 9. Nós vamos ler. Estou usando aqui a versão NVI. Vamos ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. Filipenses 4, 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Você pode se assentar. Mas o que Paulo está nos ensinando aqui é algo que muitas vezes é rejeitado por parte da igreja. A gente vê, esses dias que a gente está mais tranquilo um pouco em casa, tem menos coisas para fazer, a gente fica vendo tanta bobagem na internet, né? Tanta gente se dizendo pastor, se dizendo pastora. As coisas das mais absurdas. Esses dias tinha uma moça dizendo que era pastora consagrando a maconha para fumar, né? Cigarro de maconha. Esse dia tinha um rapaz dizendo que era pastor e estava fazendo uma marcha lá na cidade dele, a marcha dos crentes maconheiros, né? Então é daí para baixo, né? Aí tem aqueles que falam que Deus está revelando, que não está revelando. Tem aqueles que falam mal daqueles que acreditam na revelação. Tem aqueles que criticam aqueles que não acreditam na revelação. Então, virou uma terra onde as pessoas, ao invés de gastarem o tempo anunciando a palavra do Senhor, se gastam tempo de críticas e zombarias com relação à palavra do Senhor. E aqui a gente vê também muitas pessoas rejeitam uma vida abençoada aqui nesta terra. Eu tive uma experiência há um tempo atrás. Eu fui, quem sabe uns 10 anos atrás, eu fui em uma outra cidade, em outro estado, eu fui para fazer um culto fúnebre. E enquanto estava lá, esperando o horário para começar o culto, eu estava olhando para aquela pessoa que estava ali no caixão, o corpo daquela pessoa no caixão. Eu comecei a pensar comigo, falei, puxa, essa pessoa deu um bom testemunho, uma vida ilibada, nunca teve escândalo, sempre temeu e serviu ao Senhor com todas as suas forças, serviu ao Senhor com todos os seus recursos, tirava dinheiro do bolso para ajudar pessoas, para ajudar a igreja. E eu pensando, ele morreu numa situação física tão difícil. Financeira não, porque os filhos cuidaram muito bem até o fim. Mas os últimos, quem sabe um ou 2 últimos anos de vida daquela pessoa, foi assim difícil. E eu estava ali então, assentado e olhando para aquele caixão, olhando para aquele corpo. E comecei a conversar com Deus. Falei, Senhor, a gente não quer contestar, né, doido de dizer, Senhor, por que isto? Eu não sou louco de dizer, né? Mas eu falei, Senhor, eu quero entender por que desta situação. Que o Teu Santo Espírito me ensine agora. E eu comecei a ter uma conversa com o Espírito Santo de Deus ali assentado. E o que o Espírito me ensinou é que muitas pessoas, elas
se preocupam apenas com a vida por vir. As pessoas não oram por si, não oram por sua família, não oram por suas finanças, não oram pela sua saúde, não oram nem pelo modo com que querem morrer. As pessoas não oram dizendo: Senhor, livra-me ou qualquer um da minha família de ficar em cima de uma cama. Senhor, quando chegar no meu tempo, que eu não fique em cima de uma cama, que eu não fique, precise passar por tratamentos, que eu não precise passar por cirurgias e fique nesse sofrimento, sofre a pessoa, sofre a família. Muitas pessoas não se preocupam com o que vai acontecer aqui nessa terra na vida futura. As pessoas estão vivendo agora o presente, e quase que igual o cantor famoso que diz aí, né, que canta: deixa a vida me levar ao que Deus quiser para mim. É lógico que Deus quer o nosso melhor, mas Tiago nos ensina dizendo que nós não temos muitas coisas porque nós não pedimos. Então é lógico que a principal preocupação nossa deve ser a vida eterna, alcançar a salvação, manter a nossa santificação até que o Senhor venha nos buscar através da morte ou através do arrebatamento. Porque a palavra diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Mas também nós temos que nos preocupar com esta vida nesta terra. Nós temos que preocupar como será o nosso futuro, como será a nossa família, como será a nossa descendência. Hoje mesmo eu estava orando e dizendo: Senhor, eu não sei quanto tempo ainda resta para este mundo antes do arrebatamento. Mas se a minha filha crescer, Senhor, e comecei a apresentar a vida dela e o que eu quero para a vida dela. Eu não sei se estarei aqui. Eu não sei se o Senhor irá voltar ou não, se dará tempo de crescer ou não, se acontecerá o arrebatamento, mas Deus, eu já estou colocando diante de Ti o meu pedido. E é isto que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Paulo está dizendo assim: não se preocupe apenas com a vida futura, se preocupe com esta vida também. Por quê? Para eu dizer que sou melhor que os outros? Para eu dizer que sou mais esperto, que sou mais inteligente? Não, nós temos que lembrar que nós somos testemunhas de Jesus. As pessoas têm que olhar para a minha vida e ver Jesus. Veja o que Paulo diz aqui no finalzinho. Ele está dizendo assim: o que vocês ouviram e viram em mim. O que o mundo está vendo em mim? O que o mundo está vendo em você? O que o mundo está vendo nas minhas ações? O que o mundo está vendo nas suas ações? O que os meus parentes, o que os meus colegas de trabalho estão vendo em mim? O que a sociedade está vendo em mim? É isso que Paulo está dizendo. Vocês têm que cuidar desta vida. Esta vida é um presente. Deixa eu dar outro exemplo para você. Um tempo atrás, quem sabe um ano atrás, mais ou menos, um pouco mais, eu estava conversando com uma pessoa e ela disse assim: eu não ligo para os bens materiais. Eu falei: tenha cuidado, nunca mais repita essa frase. Nós não podemos ter o coração nessas coisas, mas tudo que você tem foi Deus que deu. E tem muitas pessoas que queriam ter o que você tem e não tem. E Deus te agraciou com o que você tem, e você está desprezando as bênçãos que Deus deu para você. Então nós temos que cuidar de tudo que Deus nos deu. O marido, a esposa, o filho, a filha, a casa, mesmo que seja simples. Mesmo que a casa seja alugada, nós temos que cuidar, porque é Deus que está nos concedendo um lugar para morarmos. Então nós temos que parar e refletir sobre a nossa vida. Nós somos testemunhas. As pessoas não podem apenas ouvir o que nós falamos, mas têm que ver na prática aquilo que nós falamos. Eu sempre falo, volto na questão da intencionalidade. Não adianta vir pregar aqui aquilo que não vive. Não adianta subir no altar e dizer: olha, você tem que levar a vida desse jeito, a Bíblia está ensinando a fazer desse jeito, se nós não vivemos aquilo que estamos falando.
se aquilo não é a realidade na nossa vida. Nós podemos até enganar as pessoas, mas a Deus nós não enganamos. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Vamos aqui para o texto, né? O que Paulo está dizendo? Meus irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que houver alguma excelência, que for digno de louvor, seja isso que ocupe a vossa mente. A primeira coisa que nós temos que aprender, se Paulo está ensinando que nós temos que pensar em coisas boas, é porque existe a possibilidade, e é real a possibilidade de ocuparmos a nossa mente com coisas que não têm valor, que não valem nada. Senão Paulo não estaria dizendo. Paulo está dizendo, vocês têm que parar de pensar nas coisas ruins, nas coisas más, as coisas que não têm valor, que não têm excelência, que não são dignas de louvor, e começar a pensar naquilo que é bom. Então existe a possibilidade da nossa mente ser ocupada por coisas ruins e desagradáveis. Não tinha um ditado antigo que dizia assim, mente vazia, oficina do diabo? Não existe a possibilidade da nossa mente parar de pensar. E outra coisa, nós não conseguimos impedir que pensamentos ruins surjam na nossa mente. Mas agora Paulo está dizendo que nós temos condição de impedi-los que permaneçam na nossa mente. Agora nós estamos encerrando o ano de 2024. Nós erramos, nós falhamos, nós tivemos fracassos, frustrações, decepções, coisas que nós queríamos conquistar e não conquistamos durante este ano. Agora a gente vai olhar para trás e vai ficar, porque Deus não me abençoou, porque Deus não respondeu esta oração, porque Deus não concedeu isso, porque isso aqui não deu certo, porque aquilo ali falhou. É isso que Paulo está dizendo. Pessoas que ficam presas às coisas ruins, pessoas que permitem que a sua mente seja tomada por pensamentos que não agradam a Deus e que nos colocam para baixo, que nos colocam numa posição de desânimo, de pensamentos de parar e desistir. É isso que Paulo está dizendo. E a minha pergunta para você nesta noite é: o que é que tem tomado conta da sua mente? Quais são os pensamentos que têm tomado conta e ocupado a sua mente? Erros, falhas, fracassos, frustrações, decepções. Então Paulo está dizendo, ocupem a mente com coisas boas. Ele está dizendo que temos que ocupar a mente, é para acendermos um sinal laranja na nossa vida e dizer, opa, se existe a possibilidade de coisas erradas, então eu tenho que me colocar numa posição em que eu proteja a minha mente de pensamentos ruins. É por isso que a palavra do Senhor diz que nós devemos estar atentos, sermos sóbrios. Nós temos que estar em posição de guerra constante. A gente passa na frente dos quartéis, e o Brasil não é um país de guerra, embora tenha bastante, o índice de criminalidade seja alto, mas a gente passa na frente de um quartel, a gente passa por uma viatura da polícia, eles já ficam olhando para a gente assim, com um olhar de desconfiança. Você passa na frente de um quartel, devagar, né, Joel? Está lá de guarda, qualquer barulhinho, você já, opa, o que está acontecendo? Paulo está ensinando que nós devemos ter esta prontidão com relação a pensamentos ruins que queiram se alojar na nossa mente. Se chegar o pensamento ruim, você fala, opa, isso aqui não provém de Deus. Como é que você sabe que não provém de Deus? Você pega aquele pensamento e tenta encaixar nesse versículo. O pensamento é verdadeiro? É nobre? É correto? É puro? É amável? É de boa fama? É excelente? É digno de louvor? Se não for, não procede de Deus. Tem que ser extirpado.
tem que ser rejeitado, tem que ser expulso da nossa mente. Então a primeira coisa que nós aprendemos: existe a possibilidade de pensamentos ruins tentarem tomar conta da nossa mente. Segunda coisa que nós precisamos entender: assim como é verdade que coisas ruins podem tomar conta da nossa mente, é verdade que coisas boas podem tomar conta da nossa mente. E esta decisão está sob nossa responsabilidade. Nós temos que organizar a nossa mente e vermos coisas boas que aconteceram, coisas boas que estão acontecendo e coisas boas que irão acontecer. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Hoje no Brasil, acho que já está caindo um pouco, né? Mas houve um grande avanço dos coachings, das palestras motivacionais, daqueles que ensinam o pensamento positivo. Você tem que pensar coisas positivas, porque se você pensar coisas negativas, Paulo não está ensinando o pensamento positivo. Paulo está ensinando o Evangelho. O Evangelho nos transforma para vivermos no céu, mas o Evangelho também nos transforma para continuarmos vivendo aqui nesta terra. Então Paulo, ele está falando: olha, tudo que for bom, que tome conta do pensamento de vocês. Paulo está falando a respeito do tamanho da fé que nós temos em Deus. Quem sabe no final do ano tenha pessoas olhando para trás e dizendo: puxa, como eu trabalhei bem, como eu sou inteligente, como eu tomei as decisões certas, como coisas boas chegaram na minha vida, porque eu sou bom. Isso aí é o pensamento positivo. Existem pessoas que estão olhando para o presente e dizendo: nossa, quantas coisas boas eu estou vivendo. Olha, quantas coisas maravilhosas estão acontecendo na minha vida. Eu sou muito bom, eu tenho muita sorte, as coisas estão dando certo na minha vida porque eu tomei as decisões corretas. Não é isso que Paulo está ensinando. Paulo está falando do tamanho do respeito da nossa fé. Então eu olho para o passado e tudo que chegou na minha vida eu sei que veio de Deus. Tudo que está acontecendo neste momento é provisão de Deus na minha vida. Agora eu olho para o futuro e humanamente eu não sei o que será daqui para frente, mas a minha fé em Deus está dizendo: coisas boas irão chegar, as promessas irão se cumprir. Ou nós caminhamos olhando para as nossas possibilidades, ou nós continuamos caminhando olhando nas possibilidades que o mundo nos oferece, ou nós caminhamos para o futuro acreditando nas promessas maravilhosas de Deus para a nossa vida. Então, olhando para trás, 2024, Deus, muito obrigado pelas bênçãos que o Senhor me deu. Agora olhando para 2025, eu continuo crendo nas tuas promessas. Eu olho para mim: Senhor, existe possibilidade? Não, mas eu continuo crendo na tua promessa. Eu tenho condição? Não, mas eu continuo crendo nas tuas promessas. Senhor, humanamente é impossível resolver esta situação, mas eu continuo crendo na tua promessa. É isso que Paulo está dizendo. O que deve tomar conta da nossa vida? Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é excelente, tudo que é digno de louvor. Quer dizer, tudo que o diabo não pode fazer. Se um pensamento vem para nos trazer tristeza, não vem de Deus. Se o pensamento vem para nos colocar para baixo, não vem de Deus. Se o pensamento vem para gerar desânimo e tristeza e desconforto, não provém de Deus. O que vem de Deus é bom, é correto. O que vem de Deus é puro, é nobre, é amável, é de boa fama, é excelente. Já viu Deus fazer alguma coisa meia boca? Já viu Deus quebrar galho? Já viu Deus fazer alguma coisa remendada e provisória, dizendo: vou dar uma ajeitada que depois eu vejo o que eu faço? Não, tudo que Deus faz é perfeito.
Ele é perfeito, Ele é a própria personificação da perfeição. E tudo que Deus faz é perfeito. Então nós nos agarramos ao que Deus está falando para nós. A palavra dele é perfeita. A promessa dele é perfeita. O modo como ele vai realizar essas promessas na nossa vida é perfeito. Então é isso que Paulo está dizendo. O que é que está ocupando o seu pensamento? Então nós nos agarramos àquilo que provém de Deus. A decisão é sua, do que irá ocupar a sua mente. Coisas ruins que aconteceram, coisas boas que já aconteceram, coisas boas que Deus ainda está trazendo na sua vida. Paulo também está nos ensinando que não adianta apenas ouvir e não colocar em prática a palavra de Deus. Muitas pessoas pensam que só o ouvir é o suficiente. Pastor, eu ouvi a pregação muito boa. Não adianta se não colocar em prática. Tem um pastor lá que prega muito bem, eu gosto de ouvir, assistir as pregações dele. Não adianta assistir se não colocar em prática. Eu gosto de ler a Bíblia tem umas palavras muito bonitas. Tem uns conselhos muito bons, mas se não colocar em prática não tem valor. Paulo está dizendo na parte A do versículo 9, tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, coloquem em prática. Então, irmãos, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, quando a gente vem num culto gostoso como esse, a gente canta, a gente presta atenção na letra dizendo, vou colocar em prática. Nós não cantamos aqui que o nosso Deus é soberano? O que é soberano? Aquele que pode todas as coisas e ninguém pode ir contra. Se ele falar, está falado. Se ele decretar, está decretado. Se ele diz que vai acontecer, vai acontecer. Então o que é colocar em prática? Quando você sair daqui, chegar na sua casa, receber um telefonema, ou encontrar alguém, ou conversar amanhã com alguém, e surgir um pensamento ruim na sua vida, dizendo, eu acho que eu não vou conseguir mesmo, fulano não conseguiu, fulano disse que eu não vou conseguir, fulano disse que é para desistir, você fala, o meu Deus é soberano. Se Ele disse, vai acontecer na minha vida. Pode se levantar o inferno, pode se levantar os demônios, pode se levantar as pessoas, inimigos de qualquer espécie. Se Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. E o pensamento é extirpado, é removido. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouvido de mim, coloquem em prática. Veja o que Tiago 1:22 diz. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Não adianta dizer, pastor, que palavra bonita, eu acreditei na tua palavra, viu? Mas se não é realidade, se não está colocando em prática, você não está enganando a igreja, não está enganando o pastor, não está enganando os irmãos, não está enganando a Deus, está enganando a si mesmo. Nós tivemos aí um caso, uma pessoa que passou muito mal, e nós oramos, o médico disse, olha, não sei se escapa. E a pessoa pediu oração dizendo, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me der mais uma chance, eu vou servir ao Senhor, eu vou reconciliar com o Senhor. Desapareceu. Manda mensagem, não vi mais na igreja, nem responde. Está enganando a mim, está enganando a igreja, está enganando a ele mesmo. Ouviu a palavra do Senhor, recebeu a bênção do Senhor e não colocou em prática a palavra do Senhor na sua vida. Está enganando a quem? A ele mesmo. Então sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, porque aqueles que só ouvem a palavra estão enganando a si mesmo. Veja o que Jesus disse lá em Lucas 11:28. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Veja o contraste.
Tiago está dizendo: se você ouve e não segue, não obedece a palavra, você está se enganando. E Jesus está dizendo: aquele que ouve e obedece a palavra de Deus é feliz. Felicidade é diferente de alegria. Alegria é uma coisa rápida, alguma coisa passageira. Explodiu aí uma música, né? Que diz que vão descer para Balneário Camboriú. A música gruda na cabeça, não sai mais, né? Então você vai para as praias, está assim, ó. A fila lá da praia, da tal praia de Santa Catarina, estava aqui no pedágio, em São Luís do Purunã. Não sei quantos quilômetros que dá daqui lá, mais, não sei, 200 quilômetros para mais. Numa fila de carro, uma fila só. Tudo parado. E as pessoas achando que estão felizes, na verdade estão tendo alegria apenas. Elas vão beber, vão se prostituir, vão conhecer pessoas, vão passar momentos bons, vão se alegrar, mas quando voltarem para a vida, quando voltarem para a realidade, a felicidade não está lá. Porque felicidade é só Jesus quem pode dar. Deixa eu te contar uma coisa. Esses dias eu estava escutando um empresário, mas muito rico aí, muito rico do Brasil, é muito famoso. E ele foi ver uma casa para comprar, até chamei a Denise para ver a casa. Ele foi ver uma casa para comprar, 30 milhões de reais a casa. E ele estava conversando com um amigo dele, dizendo: quem disse que dinheiro não traz felicidade? Olha aqui essa casa, aqui, ó, imagina a gente sentado aqui, fazendo um churrasco aqui, os amigos aqui na piscina. Eu chamei e falei: Denise, olha que casa extraordinária, 30 milhões. E agora o empresário rico está dizendo que o dinheiro traz felicidade. Mas eu continuei assistindo, mas não passou 10 minutos, ele chamou a esposa dele, chegou lá para ver a casa também. Daí, conversa vai, conversa vem, ele disse assim: quando que você vai voltar no teu psiquiatra? Eu falei: ué, cadê a felicidade? Não é? Se está precisando, a gente não é, se for um problema de ordem física, tudo bem, mas ali não é problema de ordem física. A pessoa tem tudo e não tem nada, não tem felicidade. Nós não somos contra psiquiatra, psicólogo, psicanalista, nada disso. Estou falando que a pessoa diz que o dinheiro traz felicidade, mas a vida está mostrando que não é assim. A única felicidade verdadeira nós encontramos em Jesus Cristo, quando ouvimos e obedecemos a palavra que Ele tem para cada um de nós. Aleluia! No finalzinho, na parte B do versículo 9, que nós lemos de Filipenses 4, o que Paulo diz? E o Deus da paz estará com vocês. Então o que Paulo está dizendo? Paulo está falando: vocês podem ter uma vida de felicidade e de paz verdadeira. Vocês podem viver aqui neste mundo. Este mundo é tenebroso, esse mundo jaz do maligno. Nós sabemos que o príncipe das trevas está agindo neste mundo, que existe morte, corrupção, doenças, enfermidades, atrocidades. Mas Paulo está dizendo: se vocês permitirem que coisas boas, pensamentos que provêm dos céus, que a palavra de Deus habitem os pensamentos de vocês, mesmo neste mundo, vocês terão felicidade e paz verdadeira. É por isso que a gente vê, às vezes, o crente está andando a pé, às vezes não tem nem uma bicicleta, mas está feliz verdadeiramente e tem paz verdadeira. Às vezes você conversa com pessoas que têm casa, carro, bom emprego, bom salário, mas não tem paz e não tem felicidade. Paulo está dizendo: aquilo que habita a nossa mente vai trazer paz e felicidade, ou vai trazer amargura e tristeza. Nós escolhemos como é que nós queremos viver, como nós iremos viver neste mundo. A sua vida é repleta de tristezas? Tem mais tristezas do que alegria? Tem mais falta de felicidade do que felicidade? Tem mais guerras do que paz? Então você está precisando, como o próprio Paulo diz, renovar a sua mente em Cristo Jesus. Se alguma coisa boa, agradável,
se há louvor, se há algo verdadeiro, nobre, puro, amável, boa fama, excelente, digno de louvor, seja aquilo que habite a mente de vocês. Reflita neste momento, pense no que Deus já fez por você. Coisas do passado. Agora lembre-se de coisas que Deus está fazendo neste momento por você. E olhe para o futuro e se alegre pelas coisas que Deus irá fazer na sua vida. Se você colocar em prática a palavra do Senhor, você terá uma vida de paz e de felicidade. Só deixa eu ampliar alguma coisa aqui. Como eu sempre digo, não é que a gente é contra a prosperidade. Às vezes a gente fala de pessoas ricas que não têm paz, mas existem pessoas pobres que não têm paz. Aquilo que eu sempre digo, não adianta morar numa casa de 30 milhões de reais, ou morar embaixo de uma ponte, ou morar num barraco à beira da rodovia, se não tiver a palavra do Senhor, não ouvir a palavra do Senhor e não obedecer a palavra do Senhor, não terá felicidade, não terá paz. A paz e a felicidade independem das coisas materiais e financeiras que nós temos aqui neste mundo. A verdadeira paz e felicidade é intangível, é espiritual, é a palavra de Deus habitando a nossa mente e nós obedecendo esta palavra maravilhosa e gerando em nós mesmos paz e felicidade. Aleluia. Vamos ficar em pé neste